Ele entrou no trem errado. Seu destino era Nova York, mas acabou em Baltimore. Não podemos saber ao certo o que aconteceu. Não podemos saber ao certo quase nada do que aconteceu a Edgar Allan Poe entre 27 de setembro, quando chegou, e 7 de outubro de 1849, quando morreu de alguma coisa no Washington College Hospital. Não sabemos o que o matou. Há mais de 100 anos as pessoas tentam revirar as pistas para tentar entender, como o detetive dos contos de Poe, tentando solucionar aqueles assassinatos na Rua Morgue. Mas mesmo que exumassem o corpo de Poe e usassem toda espécie de equipamento do tipo CSAI, investigação criminal que existe hoje em dia, os resultados podiam marcar definitivamente cólera, ou lesão cerebral, quem sabe intoxicação alcoólica, ou até hidrofobia. Todas causas já propostas antes. Mas uma coisa nós sabemos: Poe ia se casar poucas semanas depois. Sua primeira esposa, Virginia, tinha morrido 2 anos antes. 2 anos antes de ele entrar no trem errado. Virginia era o amor da sua vida, apesar de ser sua prima irmã, e de ter 13 anos de idade para os 27 que ele tinha quando os dois casaram. Parece que um dia, em 1842, ela estava tocando piano e começou a tossir. E se você já viu qualquer filme cuja história se passe no século XIX, você sabe o que isso quer dizer. E sabemos que, conforme a tuberculose se agravava, o que também se agravava era o consumo de álcool, já problemático, de seu marido. Sabemos também que, depois da morte de Virginia, Edgar meteu os pés pelas mãos com ao menos uma mulher, mas provavelmente houve muitas outras. Ele conheceu uma poeta de Providence e prometeu que largava a bebida se ela aceitasse casar com ele. Ela aceitou. Mas ele não conseguiu. Logo estava visitando sua primeira namorada, seu amor de infância. Era ela a mulher com quem ele ia se casar, antes de entrar no trem errado. Nós sabemos que Poe estava numa situação lastimável quando chegou a Baltimore, fosse por cólera, hidrofobia ou outro motivo qualquer. Poe estava em péssimo estado, mas provavelmente não teria morrido. Algo o matou. Algo o deixou delirante, machucado e à beira da morte, estendido numa tábua de madeira na frente de um salão na Lombard Street, com as roupas de outro homem. Algo o deixou com calafrios e alucinações, entrando e saindo de um estado de coma, gritando e se debatendo até ter que ser amarrado a seu leito de hospital. E provavelmente foi a política municipal. Poe foi encontrado num dia de eleição. E aquele salão era um ponto de votação no 4º distrito da cidade. E os membros do partido Whigs precisavam que naquele dia muita gente fosse votar. E os Whigs do 4º distrito tinham seus métodos para garantir que muita gente fosse votar. Parece que Poe passou seu último dia neste mundo. Seu último dia antes de ser levado para morrer num hospital. Votando. Parece que o homem que escreveu O Corvo e Annabel Lee e O Coração Delator foi sequestrado por bandidos. Eles faziam esse tipo de coisa naquele tempo. Esses bandidos, e essa é de fato a única palavra que pode descrever esses indivíduos, sequestravam pessoas que estivessem andando sozinhas pela rua, e eles as embebedavam ou as entupiam de ópio e as mantinham trancadas num quarto. Parece que o homem que inventou o conto policial, o homem que nos deu o roteiro que rendeu tudo o que vai de Sherlock Holmes, passa por Agatha Christie e chega a The Wire, esse para falar de coisas pesadas que se passam em Baltimore. Parece que ele foi sequestrado, drogado e mantido preso num quarto, onde apanhou bastante. Parece que o primeiro escritor americano a tentar ganhar a vida escrevendo,
e os $24 que ele recebeu por O Corvo não eram nada, nem lá nos anos 1840, o primeiro escritor americano a tentar ganhar a vida escrevendo, e não graças ao dinheiro da família ou a um salário de professor ou de pastor, parece que ele foi sequestrado e drogado e que apanhou bastante, e então foi arrastado por toda a cidade de Baltimore para votar. Edgar Allan Poe, em seu último dia neste mundo, 2 anos depois que o amor de sua vida perdeu sua longa e triste batalha contra a tuberculose, poucas semanas antes de casar de novo, Edgar Allan Poe foi arrastado semiconsciente pelas ruas de Baltimore, de um local de votação para outro, para cometer a mais descarada fraude eleitoral, sem ter ideia do que estava fazendo. Tiraram sua roupa e o vestiram com a de outro homem para ele poder votar várias vezes, antes de ser largado, delirante e desorientado, na sarjeta, como foi encontrado, naquele estado, infelizmente, lastimável.